gente, boa tarde. Então, vou falar aqui sobre uma coisa que eu achei interessante, né? Até por cima de uma pergunta, como é, né? Eu, né, sendo uma chama gêmea, desperta, né? Estando aqui, né? Como uma chama gêmea, despertei para isso, sendo que o meu foco também, né, é ajudar as mulheres despertar, né? As mulheres, elas não se colocar como uma coisa frágil, uma coisa que qualquer um pode manipular, qualquer um pode fazer o que quer, né? Sendo que a mulher, ela é livre. Porque eu tenho que levar isso, porque eu tenho que levar minhas experiências, porque eu já passei por um relacionamento abusivo, por um relacionamento, né, com um narcisista, né? E aí, por ter tido as minhas experiências, hoje, como uma chama gêmea, eu estou aqui para ajudar essas mulheres que estão cativas desses homens, né? E que já esteve também. Só que experiência aqui nessa terra não é isso. Não é isso, experiência aqui nessa terra. Não é você levar as suas experiências que você passou aqui de carne. Não, é você ter experiência com ET, tá? Sendo que é importante você ter experiência. Não tô desmerecendo aqui, né? Eu acho bom a gente saber da existência deles. Mas, tipo assim, você só é experiência quando você tem quando você encontra um ET, fala com ele, tem contato com o ET. Então, isso para muitos, isso que é experiência. Para muitos, isso que é, né? É, então vai chegar uma hora que as pessoas vão separar, tá? Você não tem nada porque você não teve experiência com ET, tá? Você não tem, então saia fora. Você tem, tá beleza, você não tem. Então as pessoas, elas gostam muito de plateia, na verdade, né? Elas gostam muito de chamar atenção. E realmente, um ser, não sei quantos metros de altura, tá, gente? São enormes. Isso porque eu nunca tive, mas eu tenho eles na minha tela mental. Eu consigo ver eles na minha tela mental. Contato assim com eles fisicamente eu não vi, mas eu sei que eles são enormes. Então as pessoas querem ver isso. Mas quando chega uma pessoa contando suas experiências, o que ela viveu na pele, que ela sofreu, aí isso não conta, né? Eu vou cortar aqui para voltar novamente, senão na hora de é, coisar os vídeos, né? Aí vai dar trabalho. Então, para não dar tanto trabalho na hora, aí eu vou cortando, tá? Então, aí eu voltei, né? Bem rápido. É, então, aí para vocês terem a noção, né? Ontem, eu sou de uma família, né? Que tem muitos homens, né? Narcisistas, alguns são tóxicos. Meu pai é tóxico, meus irmãos e meus sobrinhos já tem já carrega isso, tá? Porque eu tenho sobrinhos, muitos. E foi interessante ontem, né? Ontem eu, na verdade, quando eu despertei, que eu passei 5 anos num relacionamento com um narcisista, eu fiquei vivendo um personagem, tá? Coloquei um personagem e fui viver. E foi muito tempo ali. E quando eu saí daquele personagem e voltei quem eu era para mim, eu tentei assim, cara, e agora, como é que eu vou me reinventar? Como é que eu vou lidar com isso? Vou ter que mostrar às pessoas essa versão que era minha mesma, só que muito tempo ficou adormecida. E aí agora? E eu fiquei meio que perdida. Eu tinha medo, tá? Medo das pessoas ver. E o medo maior que eu tinha era do meu ex me ver porque ele não me conheceu eu sendo eu.
Ele me conheceu eu sendo um personagem que ele criou para mim. Ele criou um personagem para mim, ele me moldou todinha. Então ele botou aquilo para mim. Ele me moldou para ele. E eu passei muitos anos ali naquela coleira presa. E eu ficava com bastante medo dele me ver como eu sou. Mas aos poucos eu fui quebrando isso, né? Eu fui tirando esses nós, né? E depois foi com a família. Aí foi interessante ainda ontem, né? Eu, muita gente já pergunta como é que a família vê, né? Você colocando essas fotos, né, tal. Porque, gente, essas fotos que eu coloco é tipo um protesto meu à liberdade. Uma liberdade que foi de um feminino meu que foi cativo há muitos anos cativo. Então eu coloco essas fotos mais para isso e por arte também, porque eu gosto. Isso para mim é arte, gente. Eu adoro fazer isso, eu adoro. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Se eu quisesse viver na Matrix, eu viveria muito bem. Mesmo sem formação nenhuma, sem faculdade, porque eu tenho muitas ideias na mente. Eu já teria uma profissão. Uma delas seria fotógrafa. E muita coisa, gente, eu tenho. Só que não foi isso que eu escolhi. Deixa eu cortar mais um Então, gente, voltando aqui, né? É... Então é isso. Aí ontem eu coloquei uma foto, aí um dos meus sobrinhos viu e não gostou. Porque eles têm tal do ciúme. E as pessoas acham isso fofo. Eu não acho isso fofo. Isso pra mim não é ciúme, isso é controle, é posse. Eles têm uma posse comigo. E eu percebo que é mais comigo essa posse que eles têm. Porque assim, minhas irmãs tiveram filho, tudo nova. Eu tenho 38 anos, só que eu não aparento que tenho 38 anos. Então, eu não vou auto me envelhecer. Eu não, para mim é número. Então, eles têm uma crença assim que quando você tem tal idade, você tem que se vestir de acordo com aquela tal idade. Eu não tenho essa questão de regra, de acordo, de nada, gente. Eu me visto da forma que eu quero e eu era assim antes de conhecer o narcisista, né? Então, eu passei muito tempo com aquele personagem, e aí eles acostumaram com aquele personagem. E hoje, quando eu voltei pra mim, quem eu sou, aí eles começaram a brigar comigo, como se fosse algo meu. Eles querem mandar, porque não pode ir, não. Aí ele viu, né? Eles que pouca vergonha é essa aqui? Que coisa é essa? Eu falei, ei, querido, não tem nada de pouca vergonha aí. É um feminino que tá se mostrando que tá um feminino bonito. É um feminino aí. Aí eu falo, vocês são hipócritas, porque assim, vocês se rotulam como umas santas. Eu falo até das minhas irmãs que estão presas também. E lá fora, umas santas. Mas quando vocês olham os perfis delas, elas estão lá, de biquíni, na praia, com fio dental. Aí tira foto com fio dental. Aí eu falo assim, sim, qual a diferença de me colocar minha lingerie, uma blusa, tirar uma foto? Qual a diferença disso aí para um biquíni? Ao menos aqui estou com uma blusa grande e um biquíni é pior. Então, gente, para você ver como as pessoas, elas são hipócritas também, sabe? Elas querem pregar um falso moralismo, né? Eu nem gosto dessa frase, eu tenho um nojo desse tal de moralismo, né? E, e as pessoas, elas julgam muito, elas falam muito, então, é tão lindo o modo que seus sobrinhos querem cuidar. Não, isso não é cuidar, isso é controle. É controle que já vem de família. Então, agora eu entendo que essa coisa que já é de família, que é mais comigo, faz todo sentido eu ter me relacionado com uma pessoa narcisista. Hoje está desperta como a chama gêmea. E hoje estou, né, trabalhando também com essas questões de libertar mulheres, de ajudar mulheres a se libertar. Entendeu? Só que tem uma diferença. Aí você é feminista. Não sou feminista, gente. Deixa eu apagar aqui, deixa eu mudar, né? Voltei mais uma vez. Eu não sou feminista, gente.
Não tem nada a ver com o feminismo que eu tô falando aqui. Eu não tô querendo criar rebelião de homem com mulher, mulher contra homem, não, gente. Eu só tô querendo que as mulheres se enxerguem que elas são deusas, que o feminino dela não é para ser sufocado, o feminino não é vulgar. Quem fala que o feminino é sujo é um homem sujo, é um homem puro, um homem impuro. Quanto mais um homem é impuro, mais podre, mais ele vai dizer que o feminino é, porque isso tá dentro dele, isso é ele que é. E aí as mulheres, né, se sentem presas a esses homens, né, e devido isso já vem também muitas vezes de família, como no meu caso, né, eu cresci em um ambiente totalmente tóxico e também com a mãe cativa de homens também, que não ajudou nada, minha avó também, né, mãe da minha mãe, não sei a do meu pai porque eu não conheci. Então, era aquela coisa, mulher não pode, homem pode. Mulher tem que fazer isso e o homem tem que ficar aqui. Mulher nasceu para casar e lavar roupa e obedecer ao marido. Era isso que eu ouvia o tempo todo e eu dizia, não, puta que pariu, isso não é para mim. Não é. Não é para mim. Eu não nasci para ser escrava de homem nenhum, de ser humano nenhum nessa terra, gente. Quando eu falo de ser humano nenhum, não, eu não, tá errado. Como é? O homem pode e a mulher não pode. Isso é feio, isso é vulgar, isso é pecado. Aí você via assim o tiozão de camiseta mostrando os seus. E a mulher tinha que estar até aqui o pescoço. Aí eu dizia, não, isso tá errado. E eu, libriana, né? Sempre coloco na balança. Não, isso é injusto, isso é errado. Mas é porque eu saí daquilo, daquela prisão, porque eu sempre questionei. Tudo que eu, até a Bíblia eu questionava, eu brigava com meu ex, que meu ex queria que eu aceitasse aquilo que estava ali. Eu não aceito, não aceito. Eu questionava sempre, questiono até hoje. Eu digo, não, falo não. Não, 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 isso está errado. Como é? Os homens podem, porque tem um músculo, né? Tem um músculo, o homem pode, né? A mulher não pode. Então já é uma questão de dividir aí, mas de colocar a mulher como nada. Porque a mulher sai perdendo, o homem sai ganhando. Então, nessa divisão aí, a mulher perde e o homem ganha. Aí eu não. Isso não tá errado, não. Se for passei essa porra dessa vida assim que eu nasci, nesse corpo de mulher, eu prefiro nascer com a rola. Não, porque o homem tem vantagem e a mulher não tem. Aí eu dizia bem assim, né? Eu não, não. Ou eu nasci no sexo errado, ou era para ter nascido um homem. Deus não. Ou aí eu também questionava assim, não, mas se eu fosse ser um homem, eu fazia esse questionamento. Não, mas tá certo, eu queria. Mas também se eu nascesse homem, eu não ia aprender essas mulheres. As mulheres tão belas, elas tão. Um feminino tão bonito. Por que, que a mulher tem que ser uma coisa tão ruim para a sociedade? Não. Eu seria um homem diferente. Então eu tinha esses questionamentos dentro de mim. E é sobre isso, gente. É só para passar aqui para vocês, né? Que eu despertei, né? Para uma dinâmica. Ainda tem alguma coisa enganchando aqui, parece. É um cabelo assim. Eu despertei, né? Para uma conexão, né? De dinâmica, né? De chamar de... Só que meu propósito não é só isso aí. Ficar aqui sentada e ver as mulheres ainda sendo cativas de homens. Eu tenho que ajudar essas mulheres a despertar. Só que eu não interfiro nas escolhas dela. Só que eu não me meto aonde eu não sou chamada, tá? Tem essa questão também aí, tá?